Kagurabachi é um mangá lançado no ano passado, em 2023, e ele já tá aí fazendo seu primeiro aninho de vida, e hoje nós estaremos fazendo um especial, um vídeo de análise técnica, página por página desse capítulo 1 do mangá, certo? Vamos estar vendo o capítulo inteiro aqui nesse vídeo, onde vamos estar comentando sobre os pontos positivos em cada seção desse mangá, desde a composição visual, a narrativa visual, o desenho, como que o autor fez a história, como que ele conseguiu passar os momentos de uma forma interessante para aprender o leitor, tudo isso sobre a análise técnica de uma pessoa que também cria mangá. E se você não me conhece, se você é novo aqui no canal, eu sou Ikeda Ken, eu sou um artista de mangá e esse é o canal Escola Mangaka, onde nós trazemos mangá no quesito de aprendizado de uma maneira séria, certo? Se você é novo aqui, então se inscreve no canal e já deixa o seu like. Vamos começar vendo aqui, pessoal. A primeira página já começa trazendo uns pontos muito interessantes do protagonista e o seu pai, né? O pai dele lá, com alguns comentários falando: Tanren, a arte da forja, é um processo importante na fabricação de espadas japonesas. Só nesse ponto aqui, a gente já começa a entender do que vai se tratar a história. E como você já deve ter visto algum outro vídeo do canal, já deve ter notado que eu repito isso várias vezes, a necessidade da primeira página desse seu mangá ter os pontos centrais que vão gerar uma curiosidade para o leitor do que ele tem que esperar daquela obra. Por exemplo, já que foi citado aqui a criação de espadas japonesas, as katanas e tudo mais, então o leitor pode já começar a esperar algumas coisas, pode esperar que vai ter espadas, né, sendo usadas em combate, espadachins, enfim, e começa mostrando uma parte interessante que não é muito habitual, né, que é sobre a criação dessas espadas. Aí começa a falar sobre algumas outras questões, né, do aço, que no caso como que é feito, essa questão toda dessas armas especiais, dessas katanas especiais. E logo na página seguinte de abertura, a página colorida de abertura, nós temos uma cena de impacto, grande impacto aqui, né, cobrindo a maior parte dessa página dupla, onde vemos o protagonista, uma visão do futuro, no caso, ainda que vai estar presente nesse capítulo, uma visão legal, uma visão que faz as pessoas se perguntarem: caramba, o que está acontecendo? Como que chegou nisso daqui, né? Mostrando aqui o protagonista já com a espada, mostra a espada de outros personagens aqui, ó. Você vê que em todo canto tem katanas aqui, tem katana para todo lado, né? Então, a pessoa que tá começando a ver esse mangá, quando ela pegou, ela não conhece esse mangá, logo na primeira página ela já entendeu que tem alguma coisa com relação com espadas, e quando ela passa para esse lado, para página dupla de abertura, ela já entende que realmente se encaixa em um mangá sobre espadachim, sobre luta, sobre combate, um mangá de ação, né? Bem interessante aqui. E claro, eu vou comentar sobre a composição visual que o autor consegue entregar, né? Você consegue ver que tudo acaba fluindo para que a visão do leitor consiga pegar todo o impacto que o protagonista consegue causar com o corte que ele dá aqui com a espada, né? Você vê que o personagem está dividido ao meio, bem interessante toda essa questão visual. O autor também entrega aqui um pequeno rastro do período que acaba se passando, né, com essas construções. Parece ser mais um período meio antigo japonês, mas ao mesmo tempo a gente vai notar que tem certos elementos durante o capítulo que ele acaba juntando com questões mais tecnológicas atuais. Vai ser um capítulo bem interessante pra gente dar uma analisada, certo? Então, o que a gente pode tirar aqui já dessas 3 primeiras páginas de abertura, certo? As 3 primeiras páginas mais importantes na hora que você vai criar o seu mangá, ou no caso pode ser um capítulo 1 ou um one shot, né? A primeira página, pessoal, como eu já comentei nas outras lives, se você não conhece o canal direito aqui, todo domingo nós fazemos uma live criando mangá, certo? Vamos estar criando ali aos poucos um mangá nosso, todo domingo tá rolando. E eu comento várias e várias vezes sobre a necessidade de você estar retrabalhando sempre na primeira página, faz várias e várias versões dela, de uma forma que você consiga pensar no que você tem que trazer de elemento principal ali para o leitor ter curiosidade para querer continuar lendo a sua história, certo? Hoje em dia, pessoal, qualquer pessoa pega um celular e consegue ficar vidrado em qualquer assunto diferente que está acontecendo numa rede social, está recebendo alguma mensagem. Então, você conseguir prender a atenção do seu leitor já pela curiosidade na primeira página acaba sendo um fator muito essencial nessa hora que você tá começando a fazer seu mangá, né? Eu recomendo até uma dica que eu dou pra você: você não pode fazer logo a primeira página, a primeira versão, e já deixar ela como aquela primeira página. Faz várias e várias versões, pessoal.
até mesmo você vai fazendo storyboard do seu mangá, e nesse processo de fazer storyboard você sempre volta para mexer na primeira página, ok? Sempre volta para dar uma analisada nela. Agora vamos passar aqui para a abertura mesmo do mangá. Beleza, vamos lá. Aqui já começa mostrando o protagonista, no caso, com o pai dele, né? O pai dele é uma figura muito importante nesse primeiro capítulo, e toda essa primeira sessão acaba sendo uma sessão onde a gente vai conhecer mais sobre o pequeno universo que está sendo mostrado nesse primeiro capítulo, né? Mostrando que o pai dele, no caso, é um ferreiro de espadas, que é muito famoso no país e tudo mais. É citado um pouco sobre a questão de ele já ter feito muitas armas utilizadas em combates, aí, em guerras, se não me engano. E a gente vai tendo uma apresentação bem leve por parte da visão, o POV, né? A visão do protagonista ali. A gente vai aprender tudo sobre a visão do protagonista, sobre os pensamentos dele. A gente já começa a ver aqui nessa parte, né, o que deu nele. Esses diálogos aqui já começam a indicar que a nossa visão como leitor, porque quando nós somos o leitor, nós vamos precisar de um acompanhamento, né, para ir descobrindo mais sobre aquele universo, sobre aquele mangá. E essa pessoa que vai estar nos guiando aqui seria o protagonista. Tanto que a gente consegue ver, por exemplo, nessa outra cena que acabou trocando, houve o corte de cena e a cena mudou e foi dando close no protagonista já para começar a dar a visão dele, né. Você vê aqui, dá um close bem, dá uma expansão ali, né, pra gente ver o protagonista onde é que ele tá, dá um close direto nele e mais um close agora no olhar dele. A gente nota que ele começou a olhar para uma outra direção, o que já indica que vai acabar tendo algum evento acontecendo. No caso, o evento seria ele começando a pensar, né? Meu pai se chama Kunishige Rokuhira. Ele é ferreiro de espadas mais famoso desse país. Ele produz espadas especiais com sua técnica única de produção, certo? A gente já acabou de ver, logo na primeira página inicial, que realmente tem essa questão de produção mais especial, né, de espadas japonesas. E quando você como mangaka, você como autor, acaba de dar uma informação, só que uma informação bem contida, e depois de algumas páginas, poucas páginas, você complementa aquela informação, ou você meio que dá pro leitor um gostinho de, olha, é exatamente isso que você acabou de ver. Sempre trabalhando com a questão de abrir loops. Isso daqui é algo que o pessoal do marketing acaba falando muito, né? Você vai abrir loops na consciência do leitor, na consciência do espectador, para que esses loops, essa informação que você entregou logo no começo para eles, acabe tendo um resultado, ou acaba tendo uma conclusão, ou acaba tendo uma explicação mais elaborada futuramente, certo? Então a gente vai vendo mais da explicação dele. Aqui é como se fosse um diálogo bem interno, só para expor pro leitor, né, o que acontece. Eu treino com ele bem rigorosamente todos os dias. Isso aqui é para ele reforçar aquilo que está sendo mostrado. Meu pai está agora no modo sério. A gente vê isso, mas como aqui o mangá acaba sendo para um público mais juvenil, acaba sendo ideal para o autor trazer essa informação explícita, né? Além de mostrar, ele acaba mostrando e falando para complementar, para o leitor entender bem claro, de uma forma bem clara, né? Vamos estar passando aqui. É bem diferente de como ele costuma ser. Aí aqui já mostra o pai do protagonista em outro cenário, né? Mudou de cenário, deu um close em outro lugar para mostrar que houve uma mudança de cena. E começamos a ver algumas cenas de interação do protagonista com o pai dele, né? Já a gente vai dar uma olhada sobre cada parte desse capítulo 1 e como que nós poderíamos separar ele na estrutura do Kishotenketsu, pessoal, que é a estrutura aí de divisão dos arcos em histórias japonesas, histórias orientais, certo? Lá eles não seguem, para quem é novo aqui no canal pode não saber, lá eles não seguem exatamente aquela estrutura clássica ocidental de 3 atos, os famosos 3 atos aqui, né? O café da manhã está pronto. Aqui vai ter, no caso, alguns diálogos mais simples, né, pra gente ir se apegando a diálogos cotidianos de pai com filho, certo? E uma coisa interessante é que o autor, ele mesmo sendo o primeiro mangá serializado dele, ele já vai trazendo algumas noções sobre a questão de fluxo de leitura, né? Por exemplo, fluxo de leitura de um mangá é assim, certo? Tem que ser sempre assim, buscando, é como se fosse um S, né? Você vai buscando sempre levar o leitor para a próxima página, certo? Do ponto superior direito até o ponto inferior esquerdo.
E quanto mais você consegue trazer essa dinâmica através de recursos visuais, você acaba facilitando com que a leitura seja fluida. E uma leitura fluida, pessoal, acaba impactando muito se um leitor vai ou não gostar daquela sua obra, certo? Por exemplo, só o fato dos diálogos estar nessa direção aqui e depois ter um direcional pela jarra de água que tá aqui do lado, né? A gente vê que essa jarra, ela acaba puxando para cá, e com o pai do protagonista aqui, a gente acaba tendo todo esse diálogo, e por ele estar nessa posição curvada, a gente acaba sendo puxado novamente pelas linhas do contorno dos braços dele, né? De toda a feição dele, por exemplo, aqui, acaba guiando o leitor para vir para cá. Isso daqui é algo que muitos podem não pensar de uma maneira muito consciente, porém, a partir do momento em que você vai tendo consciência disso, pessoal, acaba facilitando com que na hora que você vá desenhar o seu mangá, mesmo que no storyboard você não trate muito isso, na hora que você for mesmo rabiscar, esboçar as páginas finais do seu mangá, é importante que você tenha essa noção para conseguir guiar o leitor sempre. O ângulo que você vai colocar em um quadro é muito importante por causa disso. O ângulo, a perspectiva que você vai usar, para como que você vai conseguir utilizar daquela cena para continuar a guiar o leitor para o próximo quadro ou para a próxima página, né? E isso é algo não só dos balões de fala. Os balões de fala conseguem fazer isso. Por exemplo, aqui, esse balão que começa aqui, ele vai descendo para cá e depois vem para cá e vai descendo o outro balão para cá, e aqui a mesma coisa, né? Ó, vai sempre guiando o leitor dessa maneira para o fluxo de leitura ser contínuo. Mas também os desenhos acabam impactando muito. Como por exemplo, eu já mostrei no outro vídeo aqui e nas últimas lives o exemplo do autor de Black Clover, que é um rapaz que ele manja muito, pessoal. Opa, não é esse daqui, como é? Peguei aqui. Bem, essa página aqui de Black Clover, uma página da dupla, né? A gente consegue ver claramente isso com tanto o design desse personagem aqui, esse tipo de chifre dele, né? Uma coroa, meio chifre dele, acaba guiando pela posição da câmera, onde a câmera está curvada, né? Por exemplo, se eu colocasse minha câmera mais para cá, acabaria tendo uma outra curvatura, certo? Por exemplo, tem uma curvatura já para cá, em que estaria guiando o leitor desse ponto até aqui embaixo, né? Poderia ter um diálogo aqui, e aqui embaixo, por exemplo, onde está, entra no Discord do canal, inclusive se você não entrou ainda, entre no nosso Discord, poderia ter um diálogo logo aqui e um outro lá embaixo para ir guiando nesse sentido, né? O leitor. Então é muito importante a gente ter essa noção. E o autor de Black Clover é um rapaz que manja muito, por exemplo. Aqui o diálogo ajuda nesse fluxo de leitura. Os próprios poderzinhos aqui que estão sendo emitidos pelo personagem de um ponto até outro, ele acaba trazendo exatamente esse personagem no canto esquerdo, né, para atacar no direito, onde o personagem do direito, da parte direita está. Ele vai estar recebendo e tudo isso acaba influenciando com que a leitura acaba seguindo de um lado para o outro. Então veja, até mesmo quando você está fazendo um combate, acaba sendo importante você conseguir manusear a posição de cada personagem, o ângulo às vezes que eles vão estar sendo colocados no quadro, para continuar a guiar o leitor de uma forma interessante, né? Vamos continuar aqui. Eu vou comer. Eu não vou passar a ler todos os diálogos, pessoal, porque também senão o vídeo ficaria muito gigantesco, né? Vamos passar mais por base aqui para termos uma análise técnica. Eu já li o capítulo 1, e se você quiser, inclusive, ler o capítulo 1 de Kagurabachi e os outros capítulos em português oficial, tem através do site do Manga Plus, certo? Você procura Manga Plus, Kagurabachi, e você vai estar podendo selecionar a opção português e ler o mangá em português, certinho? Então, aqui a gente vai tendo algumas cenas cotidianas, né? E essas cenas do peixe, mesmo que é um momento cotidiano ali, só para dar uma introdução a mais da relação dos personagens, começar a desenvolver, né? A gente já foi meio que apresentado aos personagens, passou pelo Ki do Kisho Tenketsu, né? A introdução foi feita. E agora acaba chegando toda essa parte de desenvolvimento. Para quem não sabe, por exemplo, quando nós separamos o Kisho Tenketsu, vou até colocar aqui, ó. Kisho Tenketsu. Isso aqui é uma palavra só, né? Mas se nós formos dividir, por exemplo, vamos dividir
Eu colocaria talvez o Ki como a menor das partes, certo? Eu colocaria assim e colocaria a maior parte sendo o Sho. Opa, Sho. Por que que o Sho, que é o desenvolvimento, é sempre a maior parte? Não sempre, né? Mas na maioria dos casos acaba sendo a maior parte evidenciada em um mangá. Porque ela consegue estar trabalhando a preparação. A preparação para o quê? A preparação para o twist que vai estar acontecendo, certo? Aqui que seria o Ten, o twist. Vou colocar aqui, ó. Twist. Essa parte é importante, né? A parte da reviravolta, né? Reviravolta não quer dizer, pessoal, que tem que ser um plot twist gigante, algo do tipo, uma mudança de paradigma ou algo do tipo. Pode ser apenas a cena de impacto, a cena onde vai ter um acontecimento especial, enfim, é o twist. E o Sho geralmente acaba sendo a maior parte para criar todo esse desenvolvimento. E a gente acaba vendo isso muito de forma evidenciada no mangá de Kagurabachi, através de todos as cenas onde tem essa construção de apresentação dos personagens que já foram introduzidos, né? Nós já tivemos a apresentação aqui do protagonista e do pai dele, tivemos uma introdução geral. O protagonista, ele é ajudante do pai dele, que é um ferreiro de espadas especiais. Então, beleza, tivemos a introdução. Agora, vamos aqui sempre para a parte do Sho, do desenvolvimento do Shotenketsu, onde nós vamos aprender mais sobre os dois nessa interação que eles vão fazendo. Também é uma interação não útil apenas para se desenvolver, mas também para o leitor começar a se apegar por eles, né, pelos personagens. Quanto mais tempo de tela nós temos com o protagonista ou um outro personagem, mais o leitor acaba gostando ou tendo uma tendência ao menos a gostar desse protagonista ou desse outro personagem, certo? Como por exemplo, por que um capítulo que às vezes acaba trazendo o passado de um vilão acaba sendo tão interessante ao ponto do pessoal começar a gostar muito do vilão depois de um capítulo de background dele, né? Contando a história dele. Porque a partir daquele ponto, em um capítulo desse, a gente começa a ter mais tempo de tela para ele, para que o leitor comece a se apegar com os eventos que acontecem com ele, com toda a carga emocional que ele carrega. E isso faz com que o leitor crie aquela conexão, certo? Tem muita gente que acaba não gostando de algum personagem e é só uma questão que poderia estar sendo desenvolvido com mais tempo de tela. Isso aqui é algo que a própria autora de Kimetsu no Yaiba fala bastante. Bem, vamos continuar aqui. Então, essa parte do peixe é bacana que ela é introduzida aqui e ela acaba servindo, o peixe dourado acaba servindo futuramente para algumas alegorias e figuras no poder que o protagonista vai acabar desenvolvendo, né, durante o capítulo. É interessante a gente dar sempre uma olhada em como que o mangá de Kagurabachi acaba dando a sequência de um evento passando para um outro período de evento, onde eles estavam conversando aqui, concluíram a conversa deles, né, sobre a questão do peixe, do jarro do peixe dourado, e foram agora para a cena construindo mais espadas, né? Ou seja, deu essa mudança de cena, uma mudança brusca assim, porém acaba acontecendo de uma forma mais suave. Em um momento, por exemplo, nem ao menos tem um quadro que é um momento mais de uma troca forçada ali acontecendo após o diálogo já ter sido finalizado, né? É interessante aqui, por exemplo, que como não tem nenhum quadro, acaba sendo um momento mais de prestar atenção. O leitor, já que não tem... Quando acaba tendo muita cena que segue o mesmo padrão, o padrão que eu digo, por exemplo, acaba sendo de ter quadros mesmo, né? Quadros que são fechados, que mostram o personagem e tal. Quando acaba tendo um quadro diferente, por exemplo, tanto um quadro onde não tem a separação do painel, né, quanto também não existe nem ao menos um fundo, ele colocou um fundo baseado em retícula para dar o contraste, né, no que os dois estão fazendo aqui. É bem interessante vocês estarem pensando em utilizar retículas para casos mais específicos como esse, porque até se a gente começar a notar aqui, durante o resto das páginas, o autor usa pouca retícula. Ele usou retícula aqui, usou aqui, mas por exemplo nas roupas mesmo, no cabelo dos personagens, ele não está usando nada, certo? Usou aqui nos peixinhos, mas tirando isso, tipo aqui na sombra também, mas tirando isso, ele gosta muito de deixar mais preto e branco, sem deixar poluído o visual
com o uso de muitas retículas, né? Aí quando acaba utilizando, acaba se tornando um momento mais de prestar atenção. É interessante você começar a analisar isso de uma forma mais compreensível para você mesmo. Nesse momento eu posso fazer dessa forma, nesse outro momento eu vou fazer de forma diferente. Você vai criando consciência sobre cada uma dessas decisões, que são muito importantes, certo? Não é decisão casual, que ninguém pensou. O mangá todo acaba sendo uma construção de momentos bem pensados. Cada cena tem que ser bem pensada, certo? Então, houve aqui a troca, e para confirmar a troca nós temos um close na ação que acaba sendo feita ali, né? E com os dois, um close nos dois, para mostrar essa continuidade, como se fosse, eu até gosto de fazer essa comparação, né? Como se fosse um filme, uma animação, onde vai trocando as cenas e você vai começando a entender mais o contexto geral com essa passagem de cenas. É muito interessante. Falando nisso, quem trouxe esses peixes para casa foi o meu pai. Aí volta para um outro momento, certo? É interessante que no primeiro capítulo inteiro de Kagurabachi, o autor ele trouxe muito isso de ir para frente no tempo, voltar no tempo. Ir para frente no tempo, voltar no tempo. A gente vai ver já um grande time skip aqui que acontece, sem muita explicação, mas esses time skips eles acabam deixando uma curiosidade no leitor de entender os eventos sequenciais que estão aparecendo em tela. Como assim? Deixa eu tentar explicar de uma forma mais fácil da gente entender. A partir do momento em que você acaba trocando a cena, trocando as sequências várias vezes, você acaba tirando o leitor daquele conforto que ele já estava tendo em alguma cena específica, uma sequência de cenas específicas, em algum evento que estava rolando ali, uma conversa, enfim, alguns diálogos, alguma ação que eles estavam fazendo ou cometendo. E você vai colocando a atenção dele sempre novamente em alguma coisa nova. Você vai trazendo, por exemplo, a gente acabou de ver sobre a questão dos peixes, né? Onde o pai acabou trazendo esses peixes e ficou numa cena meio engraçadinha aqui de comédia, relacionada à relação que o pai acaba tendo com aquele jarro, com aqueles peixes, né? E quando nós voltamos aqui, nós vemos agora como que ele conseguiu esses peixes. E a partir do momento que foi introduzido já 2 vezes essa questão dos peixes, o leitor ele começa a prestar um pouco mais atenção nesse elemento dos peixes, né? Porque já que o autor ele quis dar esse foco novamente, acaba dando a construção para que no momento futuro, ainda nesse capítulo, quando for apresentado algo que se relacione com a imagem de peixes, com esses peixinhos, o leitor já vai estar habituado. O autor, ele cria tudo isso, como eu falei, né? O show do Kishotenketsu, o desenvolvimento é feito para você criar no leitor a imagem do que ele deve esperar para as páginas futuras, para os eventos futuros, para que quando chegue aquele twist, né? aquele tem do Kishotenketsu, aquela reviravolta, o leitor acaba entendendo todos os passos que se organizaram para chegar até aquele momento, certo? Então, aqui vai tendo mais algumas cenas interessantes para dar aquele contraste entre também a personalidade mais fechada. O protagonista ele é mais fechado, enquanto o pai dele é muito mais aberto, mais extrovertido, né? O pai dele é muito mais expressivo, inclusive. É legal até citar essa diferença porque quando você acaba trabalhando em contraste entre as personalidades, acaba criando situações muito mais interessantes. Se o pai dele fosse tão fechado quanto o filho, provavelmente ele teria que fazer diálogos para o filho, pensamentos para o filho, acabar dando uma talvez reflexão, fazer alguma coisa que gere o contraste de os dois são fechados, mas nós ao menos temos o lado do protagonista sendo exibido aqui, né? Precisa ser criado algum tipo de contraste, mesmo que seja entre o personagem que não está sendo elaborado nenhum pensamento, só está tendo as ações, os diálogos acontecendo ali, e o outro que tem pensamentos elaborados e tudo mais, para ir criando mais conexão com o leitor. O leitor vai criando mais conexão, na verdade, com aquele personagem, certo? Então, aqui vamos para a cena em que ele trouxe esses peixes, né? Esses peixes vão acabar tendo relação. É interessante, novamente, que o autor, em alguns momentos, embora ele saiba acabar contornando bem, por exemplo, toda essa situação, o personagem está meio curvado aqui, vai puxar para cá, a mão vem para desse lado aqui e os diálogos vão puxando para baixo. Também acaba tendo momentos em que ele acaba
ele acaba não pensando muito bem em toda essa questão do fluxo de leitura visual, né? Para essa boa narrativa visual que ele está criando. Por exemplo, nesses momentos aqui, acaba sendo quadros que ele poderia ter dado uma trabalhada melhor. E a gente vê, inclusive, nos capítulos futuros, que o autor foi melhorando nesse quesito. Quem acaba criando mangá por bastante tempo, quanto mais o mangá vai criando, mais a pessoa vai exercendo essa habilidade, e essa habilidade de forma racional, quando você começa a pensar mais nessas decisões, você acaba chegando em uma evolução, né? Aqui ele já voltou, né, a colocar agora os personagens contrapostos em uma única cena, para mostrar também abaixando aqui, subindo, né, já que o protagonista ele é menor do que o pai dele. Já deve ter sido uma cena mais pensada. Ele poderia, por exemplo, ter feito a cena invertida. Ele poderia ter colocado... Opa, não vou conseguir virar aqui, mas ele poderia ter colocado a cena invertida, onde o pai estaria aqui, o protagonista estaria aqui, mas ele fez uma decisão mais consciente para levar o fluxo de leitura do ponto superior até o ponto inferior e subir novamente graças ao balão de diálogo, né? Vamos ver aqui agora as próximas páginas. Nós temos um pouco mais do pensamento do protagonista sobre o pai, e aqui é um ponto interessante também. O autor, ele quer de todo jeito fazer com que o leitor acabe tendo mais apego ao pai do protagonista, porque a personalidade do protagonista não é exatamente uma personalidade que as pessoas se apegam muito, por ser um cara mais fechadão, um cara sem muita expressão. Por exemplo, a gente vê aqui nas próprias expressões do Chihiro, que é o protagonista, um bando de expressões aqui que não tem muita variação, né? É a mesma cena aqui, só colocou um pinguinho de suor. Então, assim, enquanto o pai vive fazendo várias expressões, acaba sendo mais comunicativo de forma visual, né? Ele se empolga mais, e o autor mostra isso, por exemplo, no gestual. Aqui fica de dica também quando você quer mostrar um personagem mais eufórico, mais extrovertido. Mostra isso também na expressividade dele, né? Vamos dar uma lida aqui rapidão. No fim das contas, acaba sendo só mais uma responsabilidade para mim. Meu pai me dá muito trabalho. Isso daqui, esse tipo de diálogo já mostra mais ainda do que já foi apresentado, por exemplo, do protagonista ser o completo oposto do pai dele, né? O protagonista é o cara mais fechado, mais centradinho ali, e enquanto isso, o pai dele é o cara mais eufórico, mais extrovertido. Agora nós voltamos, inclusive aqui nós não tivemos um corte, né? Não tivemos, na verdade, uma troca de cena exata, porque o autor, como eu comentei antes, ele tá trazendo durante esse capítulo todo momentos de vai e vem, deixando interessante pro leitor que está acompanhando aquela história, ele continuar seguindo nesse ritmo que acaba sendo um ritmo mais frenético, né? Depois dos últimos anos, né? Por exemplo, na época do avanço do TikTok e vídeos virais mais curtos, a visão que as pessoas... A visão não, mas a presença de uma pessoa para continuar lendo uma obra acabou ficando muito menor. A capacidade deles aguentarem ler algo contínuo por vários minutos, né? Ver várias páginas, às vezes de uma sequência única, acaba ficando muito chato para muitos desses leitores, principalmente os mais jovens. Por isso, eu acredito que isso deva ter sido até uma dica mais do editor, que colabora na criação desse mangá lá na Shonen Jump com esse autor, né? Pra tá fazendo o mangá de uma forma mais fácil de engolir para os leitores mais novos, né? Aqui nós tivemos mais cena da construção dessas espadas, e é interessante que já que acabou de mudar para essa cena, né? Deixa eu ver aqui, ó. Já que acabou de mudar para essa cena, o leitor vai esperar que vai ter uma continuação disso na virada de página. Só que ele tacou agora a cena de um outro lado, com um outro personagem sendo apresentado aqui, né? E lembrando, você pode sim apresentar personagens fora da introdução, né, do Kishotenketsu. Tudo bem, você pode estar apresentando ali na fase de desenvolvimento já, certo? E é interessante também que o autor aqui, ele só utilizou de apresentação, ele só deu bastante tempo de tela mesmo para os personagens que acabam tendo alguma importância para o primeiro capítulo. Quando nós vamos criar um mangá, pessoal, nós temos muitas ideias sobre personagens, sobre conceitos e tudo mais, mas não dá pra gente acabar seguindo com tudo. Por exemplo, tem autores que realmente têm problema com isso,
e acabam não conseguindo pensar muito pelo lado do leitor. No lado do leitor, ele não precisa ter tantos personagens sendo apresentados em um único momento, em um único capítulo, enfim, porque, por exemplo, vou citar um caso que eu já citei anteriormente, né, aqui no canal, da autora de Fullmetal Alchemist. A autora de Fullmetal é Hiromi Arakawa Sensei, eu acho que é Arakawa Sensei, né? Enfim, não lembro o específico nome dela, mas de acordo com algumas coisas, algumas entrevistas com ela, ela queria, por exemplo, apresentar já no capítulo 2 personagens que não teriam importância, só teriam importância lá para depois de 10 capítulos. Se não me engano, era aquela garotinha chinesa, né? Aquela personagem chinesa que luta Kung Fu. E ela queria fazer a apresentação logo no capítulo 2, só que o editor dela ficou tentando parar ela, ó, não precisa ser, ela não vai ser útil nesse momento para o que a gente tá criando aqui, né? Tem que pensar muito no que você tá criando. Será que esse personagem vai ser útil nesse momento? Ele vai ter utilidade daqui pra frente? E até separei aqui pra gente citar o caso do mangá Himaten, né? O mangá Himaten, que também está disponível lá no Manga Plus Creators, né? Lá no Manga Plus, no site oficial do Manga Plus, que é o site, para quem não sabe, o site oficial da Shonen Jump no ocidente, certo? Então, no mangá de Himaten, o protagonista divide o protagonismo com, no caso, essa garota, que é a outra personagem secundária, a outra personagem principal, né? E eles meio que são o casalzinho principal ali dessa comédia romântica. Porém, como no caso desse mangá uma comédia romântica, onde a ideia é ter outros personagens para os leitores gostarem, outras personagens femininas para os leitores gostarem, o autor também apresentou uma outra personagem que nem foi muito elaborada. Ela teve alguns poucos diálogos no capítulo 1 desse mangá, né, do Himaten, mas ela já serviu ao menos para o leitor que nesse tipo de gênero, nesse gênero de publicação de mangá, que é o gênero de comédia romântica, geralmente até com comédia romântica com harém, com várias outras personagens femininas, que é o que vende essas obras, né? As personagens femininas é o que acaba vendendo. O autor já decidiu colocar ao menos mais uma personagem para estar disputando aqui a atenção, o amor do protagonista, né? Então, foi uma decisão mais consciente para estar vendendo a obra já no primeiro momento, já no primeiro capítulo, entregando o tipo de coisa que é esperado já desse gênero. Mas agora, quando nós falamos de a questão de ação, de um mangá de ação, de um battle shonen, né, um shonenzão de batalha, acaba não sendo ideal você que está apresentando muitos personagens, porque para você ter um impacto com as lutas que vão acontecer, você vai ter que dar um nível de certa importância para os personagens que já foram apresentados. Então, se você apresenta muitos personagens, como que você vai estar dando um nível de importância, sendo que para você dar um nível de importância para cada um, vai ter que ter tempo de tela, certo? Então, os personagens apresentados aqui, tanto o pai do protagonista, quanto esse outro personagem que é o Shiba. O Shiba, ele acaba servindo, os dois servem para construir o protagonista ainda nesse capítulo. Eles vão sendo as bases que vão fomentar como o protagonista vai ficar no final do capítulo, né? Não exatamente vai ter momentos que vão mostrar isso, mas tudo isso vai conectando. Eles são personagens que se conectam com o protagonista e eles acabam sofrendo durante a obra, ou o tipo de diálogo que eles vão tendo, o tipo de interação acaba ajudando a promover o alavancamento do protagonista ainda nesse capítulo, né? Onde, por exemplo, aqui começou com ele sendo um ajudante de ferreiro, mas aqui a gente já viu logo no começo do vídeo e aqui no começo do mangá também, que ele acaba lidando com espadas, ele vai começar a matar algum pessoal aí, então acaba servindo, esses personagens servem de trampolim, né, para dar uma construção nessa história, para levar o protagonista do ponto A, que é o ponto em que ele ainda era só um garoto, para virar um guerreiro, um espadachim ali no final do capítulo, né? Enfim, vai estar apresentando esse personagem. É interessante que o autor decidiu apresentar já com o design inteiro dele, né? Colocou ele contendo a maior parte da página. Isso daqui é até uma dica: sempre que você for apresentar um personagem, tenta deixar ele em uma seção maior durante essa sua página, certo? Para ele ter mais destaque. Ó, por exemplo, aqui tem tanto aqui em cima quanto nós temos um close no rosto dele para vermos como ele é completamente já nessa página, né? E como tivemos um personagem sendo apresentado aqui,
falando da Shiba-san, é um velho amigo do meu pai que vem nos visitar algumas vezes. A gente acaba já esperando, já que fomos introduzidos a ele nessa seção de páginas. Só foram 2 páginas para estar introduzindo esse outro personagem. A gente já começa a esperar o que? O leitor vai começar a esperar, o que vai vir agora? Vai apresentar um novo personagem, ele vai ter alguma relação ali, vai ter alguns diálogos provavelmente, algum envolvimento vai começar a acontecer com ele presente agora na história, né? Vai criando mais vontade do leitor continuar a ler esse mangá, certo? Então vamos estar passando aqui. Voltou agora para a questão dos peixes, realmente para dar aquela importância na questão dos peixes, né? Os peixinhos que o pai dele comprou. O Chihiro cresceu de novo, estafando com os peixes, vai dando umas brincadeiras para gerar aquela empatia entre os 2 personagens, né? Interessante novamente falar, nesse caso tá tendo o uso do flow dinâmico das páginas aqui, da página, né? Dos elementos da página, certo? Vai vendo mais ou menos assim. Aqui, por exemplo, acaba tendo essa vai batendo de um ponto até outro, onde a gente vai sendo jogado para cá, enquanto esse daqui vai jogando para baixo, já que o protagonista tá nesse canto na frente, ele acaba puxando para baixo, né, para o canto, pro canto direito, já de forma extrema aqui. Então, eu tô citando isso, pessoal, porque é uma questão bem importante de você sempre se atentar. Sempre que você for ler uma página a partir de agora, começa a se atentar a isso. Como que o autor ele tá conseguindo manter esse fluxo de página, fluxo de composições visuais para estar guiando o leitor durante todos os diálogos, durante todas as páginas. Acho que ele tem um bom mestre. O seu pai, 15 anos atrás, na Guerra Seitei, ficou mais bem falado do que quem foi pra frente de batalha, tipo eu. Então aqui a gente já teve uma apresentação maior sobre a questão desses personagens, né? Novamente, nós estamos na parte do show, do Ki Shotenketsu, estamos na parte do desenvolvimento, né? Estamos tendo um desenvolvimento para jogar as informações que vão ser úteis na conclusão desse capítulo, na conclusão e no twist, né? Na reviravolta desse capítulo. Eu tô relembrando vocês para vocês não esquecerem, porque é muito importante sempre que vocês pensarem no desenvolvimento, pensarem que é a seção onde jogar elementos, jogar informação, jogar tudo possível para ser útil, apenas o que vai ser útil, né? Não vai ficar jogando informação muito solta que não vai ter envolvimento com isso. Jogo que vai ser útil para ser utilizado na conclusão e no twist, na reviravolta do seu capítulo, do seu one shot, do seu mangá, certo? Seu pai salvou muita gente. Essa cena aqui é legal porque a gente acaba vendo por parte da reação a reação do protagonista, né, para essa informação. A gente não vê o rosto do Shiba, o personagem do Shiba aqui, só para dar aquele foco mesmo na informação que está sendo contada, porque se tivesse aqui um outro rosto aparecendo, por exemplo, um rosto aparecendo aqui, a gente acabaria perdendo o foco que deveria ser o diálogo nessa sessão. As cenas que é mais importante a gente saber do diálogo e cenas onde é mais importante a gente entender o que tá rolando ali. Por exemplo, nessa cena aqui do lado, nessa outra página, a gente vê claramente que é uma cena para mostrar onde que eles estão conversando. É uma cena para dar contexto. Eles estão sentados aqui na cozinha, certo? Eles estão falando um de frente pro outro. O pai dele tá aqui atrás, vai colocando os personagens em posições, certo? A questão de posição, pessoal, em um mangá é muito importante vocês se atentarem. Eu vou estar trazendo futuramente um vídeo só falando sobre a questão de câmera. Como você vai colocar a câmera, como se fosse uma filmagem, né? Onde você vai posicionar os personagens, como que você tem que posicionar eles de uma maneira que o embate visual acabe sendo bacana. Por exemplo, você entende claramente a partir daqui que faz sentido o personagem ele tá nesse outro canto. E por que isso é importante? Isso ajuda a leitura ficar mais não apenas fluida, não apenas mais fluida, mas ela vai ter mais sentido. E a partir do momento em que tem mais sentido, o leitor ele vai complementando as informações. Esse personagem tá aqui na frente. Ele não vai ficar pensando nisso, mas é intuitivo essa informação chegar até a cabeça dele, né? Já escutei isso mais de 100 vezes, tá? E você sempre parece feliz em ouvir. Blá blá. Vai tendo mais diálogos aqui.
Chihiro-kun, você dá duro todos os dias, não é mesmo? Com certeza se tornar alguém como seu pai. Aqui já vai dando indício de futuro do que a gente pode ir esperando, né? E novamente é importante notar que os peixes continuam uma figura presente aqui nesses quadros, né? Sim, também ouvi isso várias vezes. E a partir disso nós vamos ter uma continuidade dessa conversação, onde vamos vendo as outras reações que acontecem de acordo com essa conversa, né? É importante estar mostrando aqui, por exemplo, ele acabou de falar que você pode acabar se tornando alguém que nem o seu pai. E o pai dele meio que tem uma reação de tipo, um olho meio fechado, não é algo que conversa com a personalidade extrovertida e feliz que ele estava demonstrando antes. Então, já que acaba tendo essa reação, o leitor já começa a suspeitar a partir desse quadro. Nossa, tem alguma coisa que está sendo escondida aqui, alguma coisa que tá faltando eu entender, né? Alguma informação, o personagem parece estar chateado com alguma coisa, ou ele não gostou dessa informação, ele tá meio depressivo com alguma coisa acontecendo ali. E a gente até nota isso através do protagonista vendo a reação do pai dele, né? Vê que os olhos dele estão sendo curvados para cá e não para cá. É meio difícil de ver, que a expressão dele é muito poker face, né? Muito assim, mas a gente consegue notar que ele tá sendo virado pro pai dele. Eu sou muito boca solta, blá blá, e aqui vai tendo algumas cenas complementares, onde é inclusive importante a gente ver como o autor ele tem um número limitado de páginas nesse capítulo 1. Ele acabou fazendo algumas decisões que, assim, algumas não são muito boas no sentido de não ficaria melhor se fizesse de outra forma, né? Por exemplo, de uma cena de despedida aqui do personagem indo embora, ficou muito pequeno esse quadro, poderia dar mais atenção a alguns detalhes, mas pela quantidade limitada ele quis resumir ao máximo essa página, tendo tudo isso de quadro, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O ideal, geralmente que o pessoal acaba colocando, é ali uns 7 até 6 quadros numa página, né? Mas por causa desse primeiro capítulo ele querer colocar bastante informação, ele acabou resumindo muito em quadros bem pequenininhos. Tanto que a gente vai vendo aqui artes que poderiam ser artes sequenciais, né? Por exemplo, o pai do protagonista tendo esse tipo de reação que é meio estranha, né? É uma reação que causa uma curiosidade. O que ele tá fazendo, né? Tipo, ele tá meio que pensativo aqui sobre essa questão, né? Sobre ensinar o filho dele nessa questão de forjar espadas. E isso aqui é meio que uma arte sequencial que a gente vai vendo mais a reação dele. Inclusive é legal notar que no começo desse primeiro capítulo, nos primeiros 10 capítulos, na verdade, o autor não tinha muita proficiência no desenho de algumas coisas, né? Por exemplo, nessa curvada de pescoço aqui, a gente vê nos demais capítulos com outros personagens sendo apresentados que ele tinha alguns erros envolvendo a anatomia de criança em alguns pontos, enfim. E ele vai progredindo com o tempo. Mas voltando aqui, mais uma arte sequencial, e aqui no caso uma pra dar um ar de caraca, esse personagem ele é um personagem curioso, né? Porque esse tipo de reação aqui não é algo que você espera ver exatamente um mangá, esse tipo de reação mais estranha, né? Não sei explicar. Acho que dá pra pegar pelo visual aqui e pelo tipo de coisa que ele faz. Inclusive, se não me engano, esse kanji é o que? É o kanji de katana? Acho que é. Eu só vi agora, achei curioso. Tá, agora, já que confirmou aqui, ele confirmou que ele vai estar ensinando o filho sobre a criação de espadas. Ele mudou a cena. E logo no primeiro quadro, nessa mudança de cena, já mostrou uma espada que parece uma espada especial, né? Tanto que a gente vê que nesse quadro, ela é o ponto que mais tem detalhes. O resto daqui tem bem menos detalhes do que o que está na frente, que seria essa espada, certo? Para dar esse ar de importância mesmo. A gente vê o personagem chegando ali por trás, vendo por de trás aqui dessa cena, né? É importante, pessoal, você sempre tá pensando como vocês podem deixar uma sequência de troca de cenas acontecendo, onde aqui, por exemplo, tá essa cena, vamos chamar de cena 1, né? Essa cena 1, ela tá mostrando desse ângulo. Agora trocou para um ângulo, uma posição, na verdade, uma posição na cena 2 completamente diferente, completamente ao contrário, né? Da onde o personagem tava, agora é onde o protagonista tá, e ele tá olhando para lá. Então, essa jogada acaba criando uma leitura ainda mais interessante.
A maioria das pessoas, e agora eu deixo meio que uma bronca e um aviso, um alerta para você não se pegar muito nisso. A maioria de nós, e eu me coloco nisso também, acaba tendo preguiça. Essa é a verdade. Tem preguiça de acabar buscando fazer essas trocas de ângulos de câmera, de onde está cada posição da câmera. Uma está acompanhando o protagonista nesse canto e o outro vai estar no outro canto. Enfim, essa troca acaba sendo meio chata muitas vezes, porque a gente acaba tendo preguiça de ir desenhando esses cenários e desenhando essas perspectivas diferentes, né? Mas é muito importante, pessoal. É muito importante, e quanto mais você fizer, mais fácil vai ficar futuramente de você estar continuando a fazer isso, certo? De você estar continuando a estar produzindo páginas assim. Aqui novamente vai dando mais importância para essa katana, né? E vai tendo diálogos que continuam o desenvolvimento. Lembrando, estamos ainda na parte do desenvolvimento do Kisho Tenketsu, né? Então aqui, eles continuam sendo instrumentos para matar pessoas. Aqui mostra um ponto importante, né, de contraste, onde, por exemplo, no começo do capítulo nós vimos que o protagonista vai estar usando katanas para estar matando outros personagens, enquanto o pai dele acaba tendo uma visão de que ele não gosta muito da questão de que as katanas são usadas para isso, né? Aí vai até aqui nesse ponto já começa a criar aquele contraste entre o contraste já foi criado, né, de diversas formas, entre o protagonista e o pai dele, entre o protagonista ser mais calmo, o outro ser bem mais extrovertidão, entre também, claro, o contraste visual, né, onde o pai é muito mais forte do que o protagonista, onde as expressões, as expressividades são diferentes e onde também a visão deles pode acabar diferindo, certo? E lembrando, quando tem algum personagem que está explicando alguma coisa, é interessante você acabar ou passando uma visão dele. É importante você estar mostrando a reação do outro personagem. Por exemplo, aqui no outro quadro mostrou a reação do protagonista com essa informação que foi comentada aqui. Você está mostrando reação dos personagens, acaba batendo naquele ponto que eu comentei mais cedo, de você vai estar deixando o personagem que você quer que tenha mais foco, tendo mais foco de tempo de tela. Você vai dar mais tempo de tela para ele. Tempo de tela, né, seria tempo de página, né? Tempo de presença no mangá. Eu falo tempo de tela porque a gente pega muito isso de filmes, enfim, de novela, de série, de tudo mais, de animes mesmo. Mas aqui seria tempo de aparecimento aqui, de presença nas páginas, né? Enfim, dá aqui uma variada, inclusive, deu uma variada nos painéis, que eles estavam sendo muito retinhos, né? Tava sendo tudo muito retinho. E agora, quando deu um momento de cena de ação, né? Não foi uma ação exatamente, mas foi uma ação não no sentido de combate, né? Mas uma ação acontecendo ali, acabou tendo essa curvatura aqui na cena, né? Ai, caramba, aqui. Tinha sumido coisa pra mim. Tá. Nós somos cúmplices da mortes que essas espadas carregam, né? Aí vai passando mais da visão do pai dele, e quando vai dando mais essa visão do pai dele, o pai dele vai comentando sobre a visão dele de mundo, você vê que vai dando mais foco já para a expressão dele, vai dando mais foco para os elementos mais importantes, né? O elemento mais importante na explicação dele sobre a questão das espadas é o que? É ele mesmo que está explicando, e as espadas. Aqui, por exemplo, poderia até ter algumas outras cenas que poderiam ser colocadas nesse lugar, como por exemplo a cena, um quadro mostrando os peixinhos lá do aquário, né, já que foi abordado diversas vezes. Aqui faria sentido ainda, mas o autor preferiu colocar o elemento mais simples para estar mostrando, enquanto mostra a cena, é comentado algo que tem relação com o que está sendo mostrado, né? Então, se atente muito a isso. É chato quando você só deixa o seu mangá sendo baseado nesses quadros de personagem falando. Por exemplo, você tá me vendo aqui agora, aí tem um personagem falando aqui, aí depois troca o outro tá falando aqui, aí tem outro personagem e ele tá falando aqui. Pô, mostra. É claro, você pode fazer sequências assim, mas é importante você ter sequências onde vai estar, meu colchãozinho aqui, vai estar outros ângulos aqui, aí vai ter um outro personagem conversando com ele nesse outro ponto. Tem quadros que vão acabar mostrando de forma mais interessante a situação, aquele contexto. Pense sempre, pessoal, na cena de uma forma tridimensional. Acaba tornando muito mais interessante você estar analisando
na sua cabeça a cena acontecendo de forma 3D, como se fosse uma cena de cinema mesmo, sendo gravada, para você estar produzindo ali essa sequência de páginas, no caso, sequência de painéis, né? Vamos continuar aqui, vamos dar só uma pausinha aqui, ó, beber a aguinha, certo? Já temos 50 minutos de explicação, estamos ainda mais ou menos na metade do capítulo. Beba água, pessoal, beba bastante água. Inclusive, se você é novo aqui no canal e não se inscreveu, se inscreva e entre no nosso Discord do canal, certo? Todo domingo estamos fazendo live desenhando agora para um concurso do Wordless World Manga Contest. Se você quiser saber mais sobre esse concurso, eu já trouxe vídeo no canal. Eu trouxe vídeo tanto do Silent Manga Audition quanto do Wordless World Manga Contest. E você pode estar pesquisando aqui, entrando no canal, certo? Vamos continuar. Perdão. Você consegue aguentar, no caso, depois de comentar sobre toda essa visão, né? É interessante também ver novamente a questão de narrativa visual, né? Que tá sendo passada aqui. Acaba enviando para cá, o diálogo envia para cá, e por causa da katana aqui, ela vai direcionando o leitor novamente para cá, que vai ler dessa forma. Bem interessante como o autor em alguns quadros ele consegue de forma bem simples. Você vê que, por exemplo, só o ato de ter o pai do protagonista aqui aparecendo, aqui tá as costas dele, né? Tem linhas aparecendo aqui, que seriam as linhas da camisa dele aqui, né? Do ombro dele, do braço dele. E essas linhas, elas são direcionais, elas são linhas que direcionam para baixo, né? Elas direcionam para baixo, que acaba ajudando na hora do leitor acabar seguindo aqui. Aí aqui é interessante também, como eu falei, acaba o personagem olhando pro protagonista, né? E ele tá olhando pra a esquerda, que aqui seria também a frente dele. A frente no sentido de no modo 3D, né? Ele tá vendo ele na frente, só que pra gente acaba sendo mais pra esquerda, já que o protagonista tá no canto esquerdo. E já que o protagonista tá no canto esquerdo, o autor ele deixou a reação do Chihiro aqui curvado também pra da esquerda foi pra a direita dele, olhando agora pro pai dele, né? Que tá olhando pra direita. Enfim, é uma complementação, uma metalinguagem visual muito útil da gente sempre estar fazendo entre aquele jogo de câmera com os personagens conversando. Aqui teve um quadro maior, né, para dar impacto no que foi comentado. Eu só daria uma crítica que eu acredito que poderia ser um quadro ainda maior. Eu acredito que poderia ser um quadro que ocupasse a maior parte mesmo da página, certo? Poderia ser um quadro bem maiorzão para ele estar falando aqui. Daria bem mais impacto, mas como eu falei, o autor ele está tentando diminuir a quantidade de informação em um número de páginas pequeno, né, consideravelmente pequeno para o que ele queria abordar. Acaba precisando resumir quadros assim. Mas, por exemplo, vou até dar uma média, pessoal. A cada umas 2 páginas é bom você dar um momento onde a cena tem uma cena um pouco maior, certo? Por exemplo, a gente vai dar uma olhada aqui, começando aqui da página 16, ó, aqui da página 16. Tem uma cena maior já acontecendo aqui, né? Com a conversa rolando aqui. Aí vai passando essa cena, que não tem nenhuma cena realmente grande. Aqui também não tem nenhuma cena realmente grande. Mas quando passamos para a página 20, agora tivemos uma cena maior, dando foco em uma coisa específica que seria a espada, né? Tanto que você vê que aqui todo ao redor tá branco, né? Acaba ajudando no contraste visual com a espada ali. Aí aqui já na próxima página já tem um quadro bem maior para mostrar uma cena maior. E por que é importante eu tô comentando sobre essa questão de cena maior? Eu não sei te dizer ao certo a explicação por trás disso, mas é comum que mangás utilizam disso, de a cada umas 2, 3 páginas tá ali colocando uma cena, um quadro maior para mostrar mais coisa ou mostrar algo com mais foco, para tá prendendo sempre a atenção de forma contínua. Porque se tem algo maior é porque é feito para ver, e se é feito para ver, o leitor vai prestar mais atenção, certo? Agora, não sei te explicar exatamente o motivo do porquê, sei lá, o nosso olho se acaba, nossa mente às vezes acaba prestando mais atenção nisso. E aqui tivemos a virada, né? Virada de página, fomos da página 23 para 24 agora, com ele comentando, finalizando, né, essa parte não do desenvolvimento, mas do
flashback, não exatamente um flashback, né? Mas de contar a história que tava sendo mostrada antes, como se fosse o passado, né? Ele explicando mais pro leitor, né? Ele vai estar explicando pro leitor quem que é o pai dele. Ele explicou falando no começo quem que ele é, o que que ele faz, que ele produz espada e tudo mais. Esse outro carinha que ele é o amigo do meu pai e tudo mais. E vemos toda essa construção de cenas para dar uma contextualização maior de como que é o pai dele, do que ele pensa e tudo mais. De como que ele é como personagem, né? E nós terminamos bem aqui com um quadro bem grande para dar realmente uma importância, né? Pô, por que tá mostrando as costas dele? É uma questão bem mais até de você acabar se despedindo ali, de finalizar mesmo. Cortou agora, finalizou essa cena, né? Mas até se fosse pegar um pouco mais de analogia, simbologia do personagem, seria a visão dele meio que dando adeus pro pai dele, como a gente já vai entender, né? Limpa o que você cortou, aqui termina a cena com uma piadinha, né? Logo embaixo. Ele poderia ter feito a cena completa, mas pra gerar mais empatia com o leitor, do leitor com o pai do protagonista, ele acabou colocando mais essa cenazinha. Inclusive, novamente usou daquela retícula, né? Você vê que os pontinhos aqui são bem maiores do que uma retícula normal que o pessoal utiliza geralmente, né? Por exemplo, aqui as retículas nessa sombra acaba tendo uma frequência bem maior. Como assim frequência maior? Quer dizer que tem pontinhos... calma aí. Pontinhos bem próximos um do outro. Aí acaba ficando mais evidente esse efeito de gray, né? Esse efeito de cinza. Mas quando os pontinhos eles têm uma frequência, um espaçamento entre eles menor, a pessoa vai ver, acaba ela vendo como se fosse mais uma texturazinha, né? É um efeito bem legal de você estar abordando não, mas utilizando no seu mangá. E claro, tente não usar muitas retículas de forma a deixar o seu desenho muito sujo. Aqui tivemos, no caso, a troca de cena e colocou uma cena bem grande para mostrar realmente que o ambiente mudou, né? Porque aqui não tinha sido apresentado antes nas outras cenas onde os personagens estavam, e depois que mudou para essa localidade, deu mais um close em um outro lugar, né, para mostrar onde vai se passar. É interessante, você sempre vai notar isso. Pega vários mangás, eu vi isso muito presente no mangá de Gokurakugai, né? Vou até pegar aqui para vocês terem uma noção. Por exemplo, né, pessoal, aqui eu peguei páginas do mangá de Gokurakugai, que é um mangá bem famoso aí pela sua arte incrível, né? E você vê que logo na primeira cena, onde vai começar a apresentar uma localidade, ela apresenta uma localidade geral, né? Um ambiente com, enfim, um espaçamento geral para a pessoa ver onde que se passa, o que tem por perto daquele lugar. Não exatamente para a pessoa dar uma analisada, pessoal. A pessoa não vai ficar analisando, nossa, isso daqui é um mercadinho. Não, isso daqui é um teatro. Não, a pessoa, ela simplesmente vai ver o ambiente geral onde está se passando. Aí deu um close, agora a localidade passou para mais um close, onde mostrou que seria um certo lugar especial aqui, né? Quem acaba entendendo japonês acabaria pegando já de primeira. Aqui tá mostrando o quê? Gokurakugai. Então é o próprio título, talvez seja o nome do lugar também aí. E aqui no outro close acaba mostrando agora um local ainda mais perto, né? Que é a 8ª avenida do Gokurakugai, né? Que seria o ambiente aqui. Aí novamente acaba dando mais uma especificidade de onde está se passando na próxima página do mangá de Gokurakugai. Inclusive vou estar trazendo logo uma análise do primeiro capítulo aí pra vocês, certo? Agora nós vimos aquela cena que tinha dado um grande close, né? Ela deu um zoom out, ela foi um pouco mais para trás para mostrar agora mais daquela avenida que foi descrita no último quadro da primeira página lá. Então aqui mesmo nós conseguimos ver bem mais do ambiente que vai estar se passando, e novamente deu mais um close e depois mais um outro close, certo? Vai de close em close para ir mostrando completamente o ambiente onde está se passando aquela história. No caso foi da avenida, e da avenida foi para uma casa, um edifício aqui, e daquele edifício foi para uma porta. Aí agora começa a mostrar os personagens, né? Então é muito interessante você sempre estar pensando em como você pode dar essa localidade pro seu mangá, de onde que vai se passar. E aqui eu acabei já dando um pequeno spoilerzinho no canto,
Mas ó, já basta, matem-no agora. Deu uma apresentação de um outro personagem, né? Um outro personagem sendo apresentado. E o leitor que vai estar vendo essa página aqui, né? Essa daqui é a página esquerda. Essa daqui é a página esquerda, essa aqui é a direita. E o leitor vai acabar tendo que virar pra cá. Agora, pô, trocou a cena de um momento que tava tendo de desenvolvimento ali do protagonista com o pai dele. Trocou pra uma outra situação, se passa em outro ambiente. E com outro personagem aparecendo aqui, o rosto de outro personagem falando sobre matar alguém. Dá uma curiosidade pro leitor, dá uma boa virada de página aqui. Aí aqui realmente entra o ponto que vai deixar o leitor que estava preso naquele modo dia a dia, né? Naqueles diálogos mais de dia a dia, naqueles diálogos mais não mais simples, né? Mas aquela situação mais morna, né? Onde só está sendo apresentada a informação e a relação dos personagens. E agora vai para eventos de impacto, né? Vai de eventos que o leitor de um Battle Shonen, de um mangá shonen de ação, vai querer ver. 38 meses depois, novamente falei, ficou naquele vai e vem e agora deu um espaçamento de tempo grande. Um time skip, né? Bem grande para o leitor acabar sendo contextualizado de que o tempo passou de toda aquela situação que foi apresentada no início do capítulo. Na primeira metade quase do capítulo aí, né? Então, deu essa cena bem de impacto aqui, o visual, a composição visual ficou muito legal, o sangue jorrando para esse lado aqui, e esse lado também acaba puxando para cá, né? Então você vê até que tem meio que uma dinâmica, um fluxo aqui com esse personagem, ele estando mais pra frente, né? A cabeça dele tá mais pra frente, acaba chamando mais atenção depois, tirando o fato que o que mais chama atenção seria esse corte mesmo, depois o que mais chama é o que acaba ficando nessa frente, né? E isso acaba ajudando a guiar o leitor, novamente, guiar o leitor no fluxo de leitura de passada de página. O leitor vai passando assim, ele parou aqui no meio, viu essa cena legal, viu aqui o que tá acontecendo, para pegar o contexto geral e já vai passar para o próximo quadro. Vamos passar já aqui também, no caso, para a próxima página. Você é o último, não vou deixar que morra tão fácil. Aqui já vai apresentando uma situação bem diferente do que estava sendo apresentado antes, né? Esse contraste, novamente, por que eu estou reforçando a questão de contraste? Contraste, pessoal, existe em todos os sentidos. Não apenas de personagens, mas de situações também. Uma situação pode criar contraste com outra situação, certo? Então aqui, se não me engano, tá tendo algumas questões de dívidas aí, e é tipo a Yakuza que tá implicando com um pessoal aí que tá sendo morto e tudo mais, e vai vendo que tem aquela questão de narrativa visual passando pra cá, vai passando pra cá também, agora pra passar pro outro lado, olha aqui, vai fazendo esse vai e vem certinho, né? Aqui pra cima, né? Já que o diálogo aqui ficou em cima do personagem, ele poderia ter ficado aqui abaixo, mas o autor colocou aqui em cima de maneira uma escolha bem feita, uma escolha que ele mesmo queria fazer. E agora para a próxima página. Isso aqui, pessoal, inclusive é interessante falar, ele não deixou aqui para baixo essa caixa de diálogo, né? Ele poderia deixar porque era, no caso, a página de virada, né? Não vai ter uma página exatamente depois para já passar pro canto, ele vai ter que virar a página, mas até mesmo quando a gente pensa em uma leitura no celular ou no computador, meio que acaba sendo válido, né? Porque você vai estar sempre guiando o leitor nesse fluxo, nesse fluxo aqui de vai e vem, e vem. Sempre você vai manter o leitor nesse fluxo de leitura. Certo? É importante, estou repetindo várias vezes porque é algo que a gente só pega mesmo depois que a gente começa a analisar bastante. Isso vai se tornando, inclusive, algo inerente, você vai fazendo de forma natural conforme o tempo. Até vocês do Kogurumi virem pra cá, blá blá, que vai tendo mais uma apresentação sobre o contexto do mundo, né, dessas organizaçõezinhas que tem aí. Tem um personagem sendo valentão aqui, apanhando, né, uma cena bem simples de ação. Você vê que o autor poderia, inclusive, ter dado maior destaque, talvez criando um quadro mais curvado, né, mas ele quis deixar tudo mais retão mesmo. Tanto que acho que não teria muito por que fazer nesse sentido, já que a ação já é cortada. Mas enfim, vai tendo mais diálogos pra gente acabar se pegando com um pouco do
do contexto de que esses personagens são vilões que estão se aproveitando do povo aqui e tudo mais, né? Pra você criar aquela antipatia, né? São elementos, vai sendo apresentados elementos para você criar antipatia. Por exemplo, os estúpidos aqui são vocês, que são pragas que arruinaram a cidade. Pô, você vai pensando, beleza, esse pessoal é mesmo vilão, e você vai começar a torcer contra eles a partir desse momento, né? Aqui é apresentado um outro personagem, não mostra o rosto dele, isso é interessante, né? Pra depois, na próxima página, tá mostrando essa aparência dele. Se já fosse apresentado aqui, poderia já dar uma... tirar um pouco da emoção que seria de ter a página virada e a pessoa ver tanto o poder que acabou surgindo aqui, né? Esse poder, essa magiazinha especial que vai resultar nessa árvore, que é o poder do personagem, enquanto na aparência dele. Então é interessante você estar sempre contendo essas informações e colocando nessas viradas de página que acabam sendo mais impactantes, né? Eu lhe fiz uma pergunta, essa é a sua primeira vez, certo? Sim, como eu imaginava, tá. Aí vai tendo mais cenas aqui pra mostrar os vilões do capítulo, né? Fazendo suas coisas malvadas. Aqui não tem muito o que falar, pessoal. Porque... enfim, é a apresentação da história, né? Eu não tenho muito o que comentar sobre a questão da história, a não ser elementos que o autor vai colocando pra ir criando antipatia, ou criando uma empatia, ou criando contraste. Esses elementos, sim, acabam valendo a pena de comentar, né? Elementos, por exemplo, ele apresentou aqueles peixinhos antes e depois ele acabou replicando a imagem deles várias vezes. Por que ele fez isso? Para construir, esse elemento é uma construção do momento seguinte, né? Que vai vir ao final do capítulo, né? Então, esses elementos da história, assim, acaba valendo a pena comentar. No entanto, vocês imaginam, aqui é interessante que a gente tem essa subida pra cá e essa descida graças à mão dele, né? O braço dele aqui acaba guiando pra baixo novamente. Essas linhas acabam sendo interessantes na composição da cena, da página inteira. E a gente vai tendo uns momentos tipo, caramba, que fogo é esse? Você vai criando aquela curiosidade, né? Porque você foi apresentado a questão de espadas e agora você tá vendo magia. Aí agora trocou a cena, né? Inclusive a gente nota que tem um espaçamento. Tem um bom espaçamento aqui, entre a troca de cena desse momento, onde o personagem meio que tá sumindo aqui no poder dele, e uma cena que parece ser de trem. E agora a gente vai pular para a próxima página e vamos ver exatamente isso. Voltamos pro protagonista. E deu 2 closes aqui, né? E o personagem, o autor decidiu inclusive colocar o diálogo aqui para falar, né? Falar o nome dele, para chamar a atenção, esse daqui é o protagonista. Deixar mais visual ainda, né? E claro, criou uma cicatrizona de cria. Cicatrizona aí que os pessoal fã de Battle Shonen começa a ficar malucos, né? Tipo, imagina, sei lá, o Zoro do One Piece aparece com uma cicatriz e o pessoal, caramba, o que aconteceu? São elementos ali, até no design, que o autor foi criando pra gerar uma curiosidade no público, né? O que causa essa cicatriz? Ou, essa cicatriz deixa o personagem mais kakoi, né? Mais da hora. Aí, voltamos aqui com o Shiba. O Shiba volta a aparecer, né? Inclusive, um diálogo mais expositivo aqui. Ele poderia, por exemplo, ter citado um diálogo como bem-vindo de volta, ou você demorou, algo do tipo, mas ele escolheu colocar o nome do personagem exatamente para relembrar o leitor que acabou de passar por uma outra sequência de eventos, né, desse mangá, relembrou quem que esse personagem é. E esse é um ponto interessante até de citar nesse como capítulo 1 ou até em um one shot, porque como é o primeiro contato do leitor com a sua obra, é interessante você acabar sendo mais explícito na apresentação e reapresentação dos personagens, certo? Aqui a gente já começa a ficar pensando, caraca, o que aconteceu então, né, pro protagonista estar dessa forma, tá com uma cicatrizona e porque ele tá com um amigo do pai dele. E cadê o pai dele, né? A gente começa a pensar muito nisso. O leitor vai começar a pensar nisso. Você devia me encontrar na estação de trem? Não, babá, que tempo bom, hein? Aqui vai passando com uns diálogozinhos e mostrando essa pequena relação de amizade que eles meio que vão tendo aí. É interessante também esse ponto, como eu falei anteriormente sobre a posição da câmera, né? E onde cada personagem vai estar. O Shiba tá no canto direito, então aqui no próximo quadro ele tá no canto direito de novo. O Chihiro tá no canto esquerdo, aqui no próximo ele vai estar no canto esquerdo de novo. Enfim, sequência lógica, né? Pra não tirar
Vão tirar a naturalidade do que tá rolando ali em cena, certo? Aqui é interessante até que trocou para uma visão, um close de fora, para dar uma troca na conversa que tava rolando. Ou no caso, a situação que tava rolando, né? Porque eles pararam de conversar e deu um close de fora. É interessante esse close de fora porque ele é meio que quando você quer dar um espaçamento de tempo ou para dar uma iniciada em outro tópico e tudo mais, você mostra tudo por um outro ângulo, uma outra localidade, alguma coisa assim, e vai dar para reintroduzir agora com outro tópico de conversa, outro tópico de diálogo entre os personagens. Essa cicatriz, se quiser curá-la direito, você consegue, né? Ela chama muita atenção, vai deixar assim mesmo. E aqui, novamente, a gente começa a ter essa questão da cicatriz, né? Tanto para deixar mais explícito ainda ela para o leitor, quanto o autor, ele sabe que a cicatriz é algo que chama muita atenção no visual de um personagem, né? Então, ser mencionado aqui acaba sendo um elemento que boa parte do público que espera exatamente isso, espera um personagem da hora, um personagem frio, um personagem de combate, né? Enfim, de mangá shonen de batalha. O pessoal que acaba lendo o mangá por causa disso acaba sendo servido, né? Existe muito a questão do fanservice que o pessoal fala. Eu sou fã, eu quero service, eu quero que o serviço seja entregue do jeito que o fã gostaria, né? E acaba meio que sendo um deleite pro pessoal que lê por causa dessas coisas. E aqui vai ter uns diálogozinhos bem edgy, né? Uns diálogos bem, como é que fala? Bem maneiros, bem... personagem meio trevoso aqui, né? Quando eu olho todas as manhãs essa cicatriz, começa o dia com meu ódio renovado, revigorado, né? Então, você vê que agora você começa a entender, essa cicatriz de algum evento importante na história dele, que você ainda não sabe, você entendeu que faz parte de algum dia, assim, lembra daquele dia. Então acontece alguma coisa realmente e vai criando mais interesse pro leitor aqui, né? Como o personagem aqui foi apresentado nesse ângulo, né? Mas por exemplo, que nem você tá me vendo aqui agora, ele trouxe a apresentação do Shiba no outro canto dessa mesma forma, né? Ele de frente, porque agora eles estão de frente um pro outro e deu essa troca de, em vez de fazer de fazer o Shiba, que nem tava aqui, né? Um nesse canto e o outro no outro canto, um no canto direito, o outro no canto esquerdo, acabou trocando de frente para outra frente, né? Não exatamente nas costas, mas de frente para outra frente, a frente de cada um deles. E novamente volta aqui para a questão do cara tá na direita e o outro tá na esquerda, para finalizar. Tudo isso vai sendo informação que visualmente pode parecer boba, pessoal, mas ajuda muito, como eu falei, ajuda muito pro leitor acabar seguindo o ritmo de leitura dele, certo? Então, deu uma trocada de cena aqui. Aqui a gente já até começa a ver, caramba, tem esses trem, né? Mas tem uns carros meio antigos aqui. Então, a gente começa a pensar, até os japoneses, na época que saiu esse capítulo 1, começaram a pensar bastante, né? Onde que se passa mais ou menos na história da humanidade isso daqui? Que tem pessoal com umas roupas mais atuais e tudo mais. Enfim, é liberdade criativa do autor, né? Mas que ficou um mundo, né? Bem ao estilo dele. E isso acaba até dando um ar mais interessante, né? Você contar de forma visual sem ficar comentando, né? Você acaba criando isso, o leitor mesmo ele vai começar a ver e pensar, caraca, que interessante esse mundo. Enfim, você não precisa ficar escrevendo um puta word building grandão pra sua história, quando na verdade tudo que você precisa é apresentar isso de uma maneira visual interessante, né? Esses Yakuza estão ligados a ele, tem certeza, blá, aqui vai ser. Aí aqui tem uma cena bem legal, deixa eu ver aqui, calma aí. Não queria mostrar muito. Aqui. Vamos observar um pouco, blá, e você vai ver que eles estão curvando a rua, né? E nessa curvada de rua eles encontram outros personagens olhando alguma coisa. E vai complementando com a questão dos vilões, né? Que foi apresentado anteriormente, deles fazendo as vilanices deles. E temos essa cena impactante, né? Que foi apresentada já aqui, mas que dá agora o close na cena geral para dar aquele impacto, né, de pessoas mortas aqui em meio à rua. Se nos desobedecerem vão acabar desse jeito, algo assim. Chihiro, e se os caras do Korogumi forem uns tremendos de uns patifes? Aí aqui
vai mostrando mais o olhar a reação do protagonista, né? Pra estar presente aqui com a nossa, vai estar meio que junto da nossa reação, porque quando nós vemos essa cena aqui, a gente já fica, uou, o impacto, né? É o impacto que acaba chegando. E quando algum personagem acaba, principalmente o protagonista, que é quem vai estar sendo nossos olhos aqui nesse mangá, ele acaba também sentindo o impacto, gera ainda mais aquela nossa conexão com ele, né? Então, mesmo ele sendo, por exemplo, um personagem muito mais fechado, dessa forma a gente consegue ir se colocando mais perto dele, através de reações parecidas que nós podemos ter com o protagonista. Aqui termina uma cena e, novamente, olha o espaçamento que dá aqui, ó. Cortou bastante nessa página. Não é uma decisão, tá com preguiça de desenhar, mas é uma questão para dar uma troca realmente de cena. E de tempo, no caso, também, né? Por exemplo, aqui mudou já para essa outra cena, onde voltou para aquela base dos Yakuza. E eles estão conversando aqui, beleza? É interessante até essa posição que é apresentada. O autor ele segue exatamente essa posição dos personagens aqui, em cada canto, né? Pra nessa cena seguinte, a gente tá vendo nesse jogo de câmera, né? Onde esse personagem aqui, ele tá na frente, ó. Ele tá na frente desse outro que tá se sentando. E é interessante que o autor, ele fez esse personagem que tá se sentando, acabou de ser morto com um corte no pescoço, né? Aí você vê essa arte sequencial bem irada, inclusive não tá bem desenhada, assim, no sentido de algo gigantesco, né? Não é um quadro gigante, mas mesmo sendo quadros curtos ali, com pouca informação, já é o suficiente para criar uma curiosidade de, caraca, o que aconteceu agora? O cara acabou de morrer e aparece o Shiba aqui, a gente já começa a pensar, caramba, o Shiba acabou de matar esse vilãozinho, né? Esse Yakuza. Uma cena sequencial, por favor, pessoal, pensem bastante, usem cenas sequenciais. É muito interessante a gente dar sempre uma olhada nisso. Procurem os mangás do Fujimoto, do Tatsuki Fujimoto, o autor de Chainsaw Man, né? Aí aqui, o leitor vai virar essa página esperando ver a continuação sobre o Shiba ter matado o outro personagem, né? E se depara com isso, uma cena grande, como eu falei, né? Apresente uma cena grande para dar impacto. Aqui, ó. E principalmente uma cena que você vê que ela já tá mais curvada, que o quadro ele tá curvado. Existe uma curvatura, né? Não tá reto. E mostrou com uma composição visual bem legal. Olha aqui. A katana vindo pra cá, a perna vindo pra cá. E tudo isso vai um efeito bem legal. Uma composição visual muito, muito legal. Bem demais. Com o Chihiro chegando aí, né? Enfim, a posição que o tipo de cena que nós que gostamos de mangá de batalha queremos ver, né? E claro, até fica de dica principalmente para quem vai fazer um mangá de Battle Shonen, um mangá de batalha. Pense bastante, pessoal, na composição visual de cada uma dessas suas cenas de batalha, certo? E como que ela vai conseguir influenciar na leitura dinâmica dessa sua página. Olha que bacana aqui. Essa leitura agora trocou a câmera para ela aparecendo em cima, com um corte, fazendo assim, né? Você vai seguindo esse círculo e até ajuda na leitura, no caso, que o sangue, a cadeira aqui também acaba jogando a pessoa para vir para baixo, né? Então, bem interessante. Aqui temos o outro vilão aparecendo lá de novo. Aí aqui voltamos com aquele outro personagem que já foi apresentado, né? Pra quem acabou pensando, pô, por que aquele personagem foi apresentado? Ele acaba sendo útil aqui. E lembre-se do que eu falei anteriormente, nesse vídeo ainda, sobre a questão de você sempre apresentar elementos que serão úteis para este seu capítulo ou este seu one shot, certo? Principalmente, mesmo que seja, na verdade, personagens secundários ou coisas que não sejam exatamente o protagonista e os amigos do protagonista. Esse personagem aqui é um aleatório, mas ele foi apresentado antes, e pra gente já ter visto ele antes, se fosse um outro personagem agora sofrendo, a gente teria menos impacto emocional com aquela cena, né? Não quer dizer que impacto emocional você vai precisar estar se preocupando com esse personagem, né? Mas você já notou ele anteriormente, então ele já está mais evidenciado, e por estar mais evidenciado você está mais acostumado com ele. Como leitor você se sente mais acostumado. E o costume, nós gostamos de ficar em áreas
onde há costume, onde nós nos sentimos mais seguros, né? E nada mais seguro do que você estar perto de personagem já apresentado, personagem que você já viu, né? Em vez de ter que reapresentar um personagem novo, porque não que você não possa apresentar um personagem novo, mas quando você apresenta, você vai ter que dar mais tempo de tela ainda, quando você já deu tempo de tela para esse daqui, por exemplo, já deu tempo de tela antes, tempo de presença no mangá antes para ele, então pode estar usando ele mesmo, né? Agora, dessa página toda aqui, os personagens vão abrir, né? Você vai ver que vai criando esse momento de espera, o leitor vai esperando agora o Chihiro entrar aqui, né? Ou o Shiba também entrar aqui. E logo nesse final desse quadro você já vê que acontece alguma coisa. E você vê o resultado dessa coisa agora, que foi o corte que o personagem recebeu com o jogo de câmera acontecendo de novo, né? Aqui tava nas costas deles, agora foi pra frente deles aqui, que virou as costas do protagonista, né? Inclusive, acho muito legal como o autor acaba usando de preto e branco puro aqui. Ele usa até retícula, né? Na verdade, mas as rachuras que ele vai fazendo aqui tornam essas roupas do Chihiro muito mais pesadas, né? Fica bem mais legal. Enfim, é interessante aqui, o personagem foi dar o braço pra chegar no protagonista, o protagonista quebrou, cortou o braço dele e o braço foi jogado em um sentido que ajuda na leitura da página, na dinâmica toda da página. Olha aqui, você vê que os personagens estão posicionados numa forma também a criar um círculo aqui, bem interessante essa cena, mostrando a reação do cara que tava sendo preso, né? É interessante essa reação aqui, que mostra meio que na visão dele como é que o Chihiro tá aparecendo ali, né? Quando você acaba mostrando pela visão de outros personagens, você acaba dando mais informação pro leitor, seja do quanto o personagem é foda, ou quanto ele é estranho, ou quanto que ele é, enfim, sei lá, qualquer tipo de personalidade ou alguma coisa que você queira deixar bem evidente, né? Então o autor acabou utilizando desse personagem secundário para isso. Aí aqui vai tendo mostrando cena para deixar claro que o Shiba deteu os outros aqui, né? Isso vai deixando também uma noção no leitor de que esse cara aqui também luta, então a gente já sabia que ele era um guerreiro que luta em guerra, e a gente até fica mais curioso, né, para os próximos capítulos, já que isso aqui é um capítulo 1, a gente fica mais curioso para saber mais também desse outro personagem, né? E temos essa cena bem legal, bem cinema, né? Se não me engano, o autor de Kagurabachi, ele fala que ele gosta muito de cinema, de filmes, a gente consegue ver isso claramente com essas paredes, esse portão meio abrindo, né? E só passando a luz, e o resto tá tudo escuro, sendo ocultado pela sombra do ambiente, enquanto a gente vê a figura central do protagonista. Isso aqui é uma composição visual bem legal, que eu gostei bastante. Agora, no próximo, deu aquele close, né? Lembrando, pessoal, a cada umas 2, 3 páginas ali dá um close em alguma coisa, deixa uma cena maior. E, nesse caso, deu uma cena bem legal, que foi a primeira vez que a gente viu o protagonista tendo uma expressividade, né? Ele com raiva. Ele ainda é meio cara de bunda, né? Os Kagurabachi Bros, os Bate Bros aí podem ficar puto comigo, mas ele tem... geralmente ele mantém a cara de bunda, e quando ele acaba trocando pra essa cara de bunda pra uma cara mais séria, ou às vezes tensa, você acaba sentindo muito mais por causa disso. Uma escolha criativa do autor na hora de criar esse personagem, que realmente foi muito boa. Enfim, inclusive o sangue aqui cria um dinamismo legal pro contraste dele no rosto todo, bem legal mesmo. Você vê que o autor botou bem mais detalhes aqui na roupa, nas rachuras acontecendo aqui e tudo mais, né? Enfim, uma cena bem legal. Já vai ficando agora mais para mostrar que vai ter uma ação rolando. O autor já coloca os quadros mais no caso menos retos, né? Vai ficando mais curvados e vai criando aquele suspense. Matem ele lá, prendam ele também, pendura ele também. Aí o protagonista, ele tava usando uma espada aqui e deu esse close pra mostrar ele pegando na outra espada, lá ele, né? E mostrou uma cena com outro ângulo pra ficar mais interessante, né? Dele pegando pegando a espada, porque a espada aqui virou foco, né? E, enfim, como é um mangá sobre espadas mesmo, né? Do protagonista buscando espadas, e tinha envolvimento dele emocional com as espadas por causa do pai dele, acaba sendo uma cena mais interessante. E agora, inclusive,
vai dando aqueles closes, né? Deu o close mais afastado, aí vai pro close mais perto, onde ele vai falar o Enten, né? Que é o poderzinho dele aí. E agora nós voltamos para aquele elemento. Se você se esqueceu, lembra dos peixes? Olha aqui. No poder forma um visual de um peixe dourado, né? Muito interessante. Aí aqui a cena bem legal, a dinâmica toda dessa página. Eu lembro quando vazou essa página, caramba, o pessoal ficou maluco. Mas enfim, ó, tem 2 peixes aqui. Nossa, uma cena muito bem feita. Uma página dupla bem pensada. Com a dinâmica visual também. Isso aqui é puro cinema, né? Puro cinema. Enfim, aí deu essa curvatura também pra deixar a cena mais dinâmica ainda, né? Porque poderia ser o quadro, por exemplo. Poderia ser um quadro... Vou fazer aqui, ó. Um quadro todo reto. Mas criando esse dinamismo, para a leitura acaba não apenas facilitando, mas deixando mais empolgante para os momentos corretos. Não é colocar isso em tudo, né? Porque se tudo é dinâmico, nada é dinâmico, né? Tem que ter esse contraste de momentos e situações. Aí aqui, inclusive muito legal, essa cena também fazendo uma curvatura dessa forma, né? Muito bacana como que o autor consegue fazer isso. E passamos para mais uma página dupla, onde temos ainda mais dinamismo nessa página, né? Com mais curvatura ainda. E aqui é muito legal esse corte, né? Essa posição que o personagem ficou, dando contraste. Por causa, já que a roupa dele é toda preta, o contraste acaba favorecendo o branco do cenário e o branco que é feito do corte todo que ele fez, cortando todos esses personagens ao meio, né? Uma cena muito impactante mesmo, muito impactante. E ainda continua, né, com agora uma coreografia de batalha muito bem elaborada também, onde ele vai dar um pulo aqui, né? Você vê que ele já tá meio curvado pra cá, e nesse pulo ele tá dando esse corte que gira, né? O leitor, ele consegue entender claramente, passando pela tela, passando pela página, todo o movimento, né? Que, ó, por exemplo, aqui, a curvatura que vai sendo feita do sangue com o resto da jaqueta dele, da perna dele, é tudo muito bem feito, né? Muito bem pensado essa composição visual. Prestem bastante atenção nessa composição visual que vocês fazem. Aí aqui vamos terminar agora o capítulo mostrando essas últimas páginas, mais ação, né? O autor realmente quis mostrar bastante ação nesse final de capítulo. Isso daqui, em um one shot, o ideal seria que a ação não ficasse tão no finalzinho, certo? Porque ainda precisa dar a conclusão. E aqui é onde já tá terminando o twist, né? A reviravolta toda tá sendo feita. E a partir do momento que passa aqui no golpe final que ele dá, já entramos na conclusão do capítulo, né, desse mangá. Enfim, deu aquela passagem de tempo, né? Você vê que nem precisou fazer um quadro aqui, deixou aberto. Uma decisão bacana que deixou a cena mais aberta, né? Por ser um campo aberto, o seu céu, no caso, que estaria sendo mostrado. Bem interessante a decisão do autor. O autor decidiu mostrar também como é que ficou o visual depois, para não ficar... Enfim, já que ele tem um número limitado de páginas, ele quis mostrar um momento muito impactante da luta e depois as consequências desse momento interessante, né? Dessa cena. Bem legal aqui. E o protagonista dando seu diálogozinho final com o vilão lá. E é interessante que a gente vê aqui logo na última página, né? Nessa conclusão toda, essa cena maior dele. Porque ele acabou tendo esse maior foco nessa última etapa do capítulo, né? E é foco por causa da ação dele. Então, o leitor que acabou de passar por essas páginas, ele acaba ficando mais atiçado ainda pra querer ver mais esse protagonista. Porque ele ficou tipo, caraca, que show, o protagonista matando todo mundo aí. O cara é maluco, o cara é loucão, o cara ele é muito foda, não sei. Então, deixa realmente nessa última página aquele gostinho de eu quero ver mais esse protagonista, né? Inclusive é legal deixar esse contraste agora, mostrar que ele deixa esse contraste da retícula, né? Como se fosse aqui um cinza, a sombra, né? A área toda do rosto toda com uma sombra, enquanto o que tá tendo contraste é a cicatriz, onde está tudo em branco, né? Com o olho dele aqui também. Cria um contraste bem bacana. Mas enfim, pessoal. Basicamente é isso. Vamos dar uma analisada aqui rápida agora na questão do Kishotenketsu, certo? Vamos dar uma analisada aqui. Vou estar fazendo com vocês uma breve análise. Bem, começar aqui, né, da página 5, já vamos entrando. Eu poderia colocar da página 1, né, mas vou colocar da página 5, que é onde vai começando mesmo a história. Aqui esse comecinho foi mais uma preparação para
para chamar a atenção do leitor desavisado, certo? Aí aqui vai vai apresentando mais no caso vai apresentando o personagem principal, né, e o pai dele. E eu já colocaria, na verdade, só essas 3 páginas mesmo como Kishotenketsu na minha análise, certo? Tem local correto que termina, tem local correto onde começa. É complicado de dizer porque não existe um limite, não existe uma barreira simples de todo mundo conseguir ver e entender. Começa em tal ponto. É claro, tem obras que tem momentos que, sei lá, você nota logo de cara, esse daqui é o twist, ou esse daqui é a conclusão, enfim. Mas algumas outras coisas são um pouco mais andam na linha tênue, né? A gente não consegue ter essa divisão clara. Aqui, por exemplo, eu já colocaria já colocaria que aqui começa o desenvolvimento, certo? Só que aqui eu vou colocar o seguinte, o desenvolvimento é o que mais ocorreu quanto à questão do Kishotenketsu nesse mangá, certo? Ao meu ver, pelo menos foi... Cadê aqui? Foi o que mais ocorreu nesse mangá, esse capítulo 1. Vou até passar aqui, todas essas coisas que eu tô pintando é só pra gente dar essa separação, pessoal, certo? Tá trazendo aqui também. Novamente, eu tá trazendo aqui também. O desenvolvimento realmente é bem longo esse mangá, certo? E aqui eu colocaria a partir mais ou menos da página 38, eu já começaria a analisar como se fosse né? Como se fosse o twist, a reviravolta começando a acontecer. Por que eu tô separando isso aqui? Pro pessoal que tá chegando agora, pode não ter visto já um vídeo no canal falando sobre estudo de mangá, certo, pessoal? No vídeo que eu trouxe sobre como um mangaka estuda mangá, eu mostrei um exemplo que eu fiz já com um mangá de Tokyo Ghoul, né? Onde eu fiz uma análise de cada momento que acabaria separando o Kishotenketsu, certo? E aqui, por exemplo, eu colocaria que o Ten, ele terminaria nessa seção aqui. Eu não colocaria nem no final da página. Inclusive, como eu falei, não existe linha tênue, né, entre cada uma dessas sessões. Pode sim ser que uma comece, uma termine e a outra comece na mesma página, certo? Não existe uma especificidade quanto a isso, porque é algo mais subjetivo que nós vamos analisando, né? Quanto mais você for praticando isso, mais você vai entender os pontos que complementam, que formam, na verdade, o Kishotenketsu. Aí o que eu colocaria aqui então? Vamos dar uma escrita aqui. Eu colocaria essa seção aqui como o Ki. Eu colocaria aqui como o Sho, o desenvolvimento, o Ten, reviravolta, que seria o Ketsu. Eu vou estar trazendo futuramente, pessoal, esse aqui vai ter que ser não só uma aula, mas uma série de lives falando só sobre Kishotenketsu, certo? Eu quero pegar material nativo japonês para tá trazendo para vocês uma boa análise completinha. Mas deixa eu colocar aqui. Eu vou estar deixando no Discord do canal, certo? Tá deixando no Discord do canal. Só você entrar, você vai na aba de recursos, você vai poder estar olhando aqui essas páginas, esse arquivo todo, na verdade, para você estar baixando e estar vendo onde cada parte, ao meu ver pelo menos, teria essa divisão. Nós já vamos comentar aqui onde eu imagino e por que eu imagino isso, cada parte dessa divisão. E que seria, pessoal, mais ou menos por causa dessa questão aqui, Aqui na introdução nós somos introduzidos, né, ao personagem e o pai dele. Nós tivemos um contexto geral, né, entendendo o quê? Entendemos que o pai dele é um ferreiro e o Chihiro, ele é um ajudante de ferreiro. Beleza, já sabemos sobre quais personagens essa trama está sendo trabalhada, certo? Agora, nós temos o desenvolvimento deles. Tudo isso aqui, essa conversa toda, os diálogos que eles vão tendo, as interações que eles vão tendo, as construções, né? Por exemplo, a construção da noção aqui dos peixinhos que vão ser usados ainda ao longo do capítulo, a apresentação de outros personagens que serão úteis, né? O Shiba, o personagem Shiba aqui, ele acaba sendo útil ao longo da trama, até mesmo até o final dessa trama, ele acaba sendo útil. E por ser útil, cada um desses pontos que são úteis na construção, os elementos que são úteis na construção dessa história, está na parte do desenvolvimento, certo? Está aqui na parte do desenvolvimento.
Algumas pessoas poderiam até se perguntar, nossa, mas será que não já começaria aqui, mesmo no time skip, a reviravolta? Mas ao meu ver não, porque durante o time skip, após o time skip aqui, nós já temos um desenvolvimento ainda, por exemplo, sobre a questão aqui da Yakuza. Nós somos mais apresentados que agora existem magias, né? Tem usuários de magia aqui, de feitiços. Somos apresentados mais também, um pouco mais daquele mundo, né? Apresentados ao contexto de como que é o visual desse mundo e a situação de uma sociedade aqui, onde, enfim, elas são ameaçadas pela Yakuza e tudo mais. Então, toda essa apresentação de elementos é o que é útil aqui na reviravolta. Pensa, a apresentação não a apresentação, a apresentação, mas também a entrega de elementos e esses elementos serem desenvolvidos, serem explicados, serem dialogados, mostrados visualmente também, acaba sendo todos úteis aqui nas cenas finais. Onde, por que o protagonista tá matando todo mundo aqui? Ele tá tão raivoso? Pô, eu já entendi que é por causa dessa cena que rolou antes. Certo? Foi dessa cena que acabou saindo tanta raiva aqui. Além de, claro, ter sido mostrado mais ou menos pela cena dele aqui, com a cicatriz dele, né? Ele comentando sobre ele não querer apagar essa cicatriz dele. Então, toda essa questão desenvolveu os elementos necessários para que aqui na reviravolta nós entendemos cada um desses pontos, cada atitude do protagonista e não cria nenhuma lacuna, né? Então, são elementos no desenvolvimento, traz esses elementos que serão utilizados para dar um aprofundamento nas noções que o leitor vai ter que ter até o final do capítulo. Eu sei que é uma questão bem complicadinha de pegar de primeiro momento, mas quanto mais você for analisando os mangás pelo Kisho Tenketsu, mais você vai entendendo isso, certo? Quanto mais você pegar capítulos, arcos, quanto mais você pegar sagas ou até o mangá inteiro para analisar o Kisho Tenketsu, mais você vai ver esse tipo de coisa, né? Enfim, a conclusão aqui final, o momento pós tudo aquilo para dar aquela continuidade. É difícil até falar um pouco sobre a questão de conclusão, eu também não tenho muita noção ainda exatamente do que separa uma conclusão, mas visualmente é que a gente consegue entender por a situação já ter mudado, né? A cena mudou, deu deu os elementos que foram apresentados, que foram trabalhados e que sofreram alguma mudança, no caso, por exemplo, a mudança que foi o protagonista chegou lá nos Yakuza, acabou com todo mundo e agora deu uma conclusão, deu um caminho a ser seguido, né? Deu algum trilho novo, foi para um outro lado agora a história, né? Então, a partir desse lado, nós temos a conclusão aqui desse capítulo 1 do mangá de Kagurabachi. Enfim, pessoal, o vídeo aqui já tá com 1 hora e 30 e poucos minutos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você assistiu, por favor, comenta Kagurabachi. Comenta Kagurabachi, só para saber que você viu até o final desse vídeo, certo? E se você quiser, eu recomendo você ver o vídeo que eu fiz sobre a análise do primeiro capítulo do mangá de Galáxias. Eu fiz uma análise também página por página do primeiro capítulo de Galáxias, que é um mangá também muito bom e que você vai poder aprender muito com a narrativa visual feita por aquele mangá, certo? Se você é novo aqui, novamente se inscreva no canal, deixe o seu comentário de Kagurabachi e entre no nosso Discord do canal. E claro, me segue aqui nas redes sociais, certo? No Twitter e no Instagram. Certinho, pessoal? Fiquem com Deus e até mais.